Deus não se limita a um homem. Deus não se limita a um homem. Ele usa homens como boca, para que a gente ouça a voz dele através de pessoas. E a gente nunca sabe qual é o dia que ele vai dizer: hoje eu me agradei de simplesmente visitar vocês e fazer o negócio explodir aqui, você receber algo que você nunca recebeu. Aconteceu assim em Toronto. Havia expectativa, mas ninguém sabia quando era. Então, quando a gente está esperando por algo, ansiando por algo, e a gente não sabe quando vai acontecer, como aquelas 10 virgens prudentes, quando a gente não sabe quando vai acontecer, a gente se prepara todos os dias, e a gente está junto todos os dias. Não perca nunca uma oportunidade de ajuntamento, principalmente em momentos especiais, com temas especiais, porque algo sempre acontece. Amém? Glória a Deus. Pastor Anderson, vem cá. Vamos orar por você. Não preciso dizer que é sempre um prazer. Hoje de manhã a gente teve um tempo com alguns pastores e líderes, foi muito especial, compartilhando um pouco a visão de parceiros, Catch the Fire. Foi muito bom. Então vamos orar pela vida dele. Abra seu coração mesmo, que ele seja a boca de Deus hoje, que haja uma unção renovada, uma unção fresca sobre ele. Pai, ilumina os olhos do entendimento do teu filho, expanda a capacidade dele de ouvir, aumente a intensidade profética dentro dele, para que ele saiba decodificar e transmitir de acordo com a maneira que o Senhor deseja que o teu povo entenda. E nós pedimos, Senhor, que o nosso coração seja como terra fértil, esperando a semente, e que tudo que caia hoje no nosso coração venha produzir frutos a 100 por 1. Mas não só isso, Senhor, nós oramos que tudo que cai no nosso coração transforme-nos à imagem da palavra que está sendo liberada. Gera cura e restauração nessa noite. Obrigado, Senhor, pela vida do pastor Anderson e pela vida do pastor Geraldo, que vieram nos abençoar esse final de semana aqui em Londrina, no Paraná. Que o Senhor retribua sobre eles e sobre a família deles. E eu oro especialmente, eu sinto que Deus vai liberar um dom sobre a vida do pastor Anderson, que ele ainda não faz uso, que ele não tem ainda, não está fluindo ainda. Dizem que a maçã, ela não representa muito bem um fruto, mas foi o fruto que eu vi, cara. E eu vi uma maçã sendo colocada no seu ventre, um fruto lindo, vermelho, não estava mordido, tá? Um fruto lindo, vermelho. E eu sinto que o Senhor está liberando sobre você um dom que você ainda não se move. Aleluia. Deus está te dando discernimento de espíritos e de ambiente, porque Deus está colocando em você uma graça para que você transforme a atmosfera. Você vai chegar em lugares e você não precisa que aquele lugar necessariamente esteja pronto. Você carrega em você as palavras certas, e o teu discernimento, o teu grau de discernimento no ambiente vai fazer com que você libere as palavras corretas, orando ao Senhor, entrando nesse ambiente celestial e liberando e mudando a atmosfera de qualquer ambiente. Você vai ver isso na sua vida daqui para frente. Você vai chegar em ambientes e você vai ver a mudança da atmosfera. Pai, aumenta e intensifica. Dá ao teu filho um entendimento claro, clareza daquilo que o Senhor deseja liberar sobre ele. Eu vejo também sapatos novos nos seus pés. Daniel Ruiz, vem aqui, coloca a mão nos pés dele, por favor. Sim, Deus, sim, Deus. Aleluia, Jesus. O Senhor está calçando os teus pés com a preparação do Evangelho da Paz. Oh, aleluia. Oh, aleluia, Jesus. Fortalece o teu filho, Jesus. Os teus pés foram calçados para que você se mova, para que você ande. Eu sinto o Senhor dizendo:
você vai precisar se mover mais do que o habitual. Nós oramos por graça, sabedoria e inteligência, para que Ele saiba fazer e honrar o ministério que o Senhor está colocando nas mãos dEle. Aleluia. Aleluia, Jesus. Eu oro por uma experiência profunda contigo, que Ele literalmente veja os olhos flamejantes do Senhor. Eu estou orando e profetizando sobre você o que eu estou vendo no Espírito. E eu vi esses dois olhos do Senhor flamejantes, olhando direto nos seus olhos. Aleluia, Jesus. Mais, Deus, mais. Intensifica sobre a vida do teu filho, Senhor. Muito obrigado pela vida dele, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Fica livre. Obrigado. Aleluia. Amém. Então, amém, amados. Que Deus os abençoe. Amanhã nos reunimos aqui 10 horas. Não. Tá bom. A minha parte eu já recebi, já era. A gente encontra aí amanhã, qualquer coisa. Uma honra, muito bom estar com vocês mais uma vez. Opa, eu abri no aplicativo. Não deu, né, Fraga? Hein, Thiago? Não deu, né? Onde é que nós vamos jantar? Tá, a gente vê depois isso aí. Tá bom. Desculpa, nós estávamos falando de futebol, caso você não entendeu. Amados, abra sua Bíblia de novo, lá em Gênesis, capítulo 1. Eu quero ler aquele texto que nós lemos ontem. Eu quero continuar um pouquinho em cima daquilo que nós vimos falando ontem. Ainda que eu contei um pouquinho da minha história. Quem não teve aqui ontem, só para mim saber, levanta a mão. Quem não teve aqui ontem? Beleza, a maioria de vocês esteve aqui. Legal, vocês que não vieram estavam fazendo o que ontem à noite? Não, brincadeira, pessoal, tá de boa, fica à vontade. Gênesis capítulo 1. O verso 27 diz assim: criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, ou macho e fêmea os criou. Recapitulando bem rapidinho o que eu falei ontem, para que Deus pudesse fazer alguém semelhante a Ele, Ele precisou fazer dois seres. Ele fez o homem e a mulher. Parte de quem Deus é, Ele coloca no homem. Agora eu lembrei, né? Ontem estava um casal sentado aqui, eu fiquei apertando ele tanto que ele não veio hoje mais, né? Foi embora, não veio, né? Tipo, não veio mesmo, cara, tu vê. Assustei o cara, tá, não vou chegar perto de ti, tá, Daniel, fica tranquilo. Parte de quem Deus é, Ele coloca no homem, parte de quem Deus é, Ele coloca na mulher. E são características de Deus. E eu falava ontem, é como o pai ama o filho, a mãe ama o filho, mas são amores diferentes. Ainda que ambos amem, mas tem características diferentes, e nós vemos isso expresso na vida dos nossos pais. E ontem falávamos que uma das missões, uma das características que nós temos como pais, é de poder expressar Deus nos nossos filhos. Carregamos características de Deus, e Deus fez isso para que lá no Éden, quando Adão e Eva tivessem os seus filhos, e eles crescessem e começassem a se relacionar com Deus, eles saberiam e entenderiam quando Deus diz: eu te amo incondicionalmente, porque eles experimentaram isso a partir dos seus pais. Nós sabemos que o inimigo esculhambou com as famílias, e hoje nós vemos famílias disfuncionais, e isso, quer queira, quer não, acaba influenciando na nossa perspectiva de ver Deus. E eu também comentava ontem, talvez você não concorde comigo, como eu também não concordei a primeira vez que eu ouvi essa mensagem dizendo que a vida que nós tivemos, o relacionamento que nós tivemos com os nossos pais, acaba influenciando na nossa percepção de Deus. Falava isso ontem também. Eu só digo pai, e na cabeça de cada um de vocês vem um estereótipo de pai, de acordo com a experiência que vocês tiveram, seja ela boa ou ruim. Hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre essas distorções de paternidade. A galera da escola talvez vai lembrar dessa mensagem, onde a gente conversa um pouquinho sobre os tipos de pais, de como isso pode ter nos influenciado. Lutero, e aí toda vez que eu falo de Lutero eu lembro do Geraldo, mas
Lutero, ele dizia lá no século XVI, ele dizia assim: tenho dificuldades de orar a oração do Pai Nosso, porque todas as vezes que eu digo Pai Nosso, eu lembro do meu pai, que foi duro, bravo e inflexível. E ele diz: eu sei que isso não ajuda, mas eu penso em Deus da mesma maneira. Lutero, lá no século XVI, já se deu conta de que a percepção que ele tinha de Deus passava pela experiência que ele teve dentro de casa. Se você não concorda comigo, como eu falei antes, fique tranquilo, relaxa, de boa. Não quero provar nada para você, do contrário, eu quero simplesmente que você se permita ser ministrado pelo Senhor. E ontem eu contei um pouquinho da minha história, de como de fato acabou influenciando a minha vida. Mas todos nós nascemos, e isso é uma característica de todos nós enquanto ser humano, nós nascemos com algumas necessidades. Uma delas, talvez a principal, nós nascemos com a necessidade de dar e de receber amor. Note, não é só dar e não é só receber. Nós precisamos ter alguém aonde nós derramamos sobre, e precisamos ter alguém que derrame sobre nós. Nós não podemos ser só aquele que dá, e esse às vezes é um problema dos pastores, que eles só dão e não conseguem receber, eles têm dificuldade de receber. E às vezes é um problema também nas pessoas que só recebem, que não conseguem olhar para o lado e dizer: cara, eu posso fazer alguma coisa por você. Elas só ficam recebendo. Esse é um problema. Nós nascemos com a necessidade de dar e de receber amor. Mas tem 4 necessidades emocionais básicas, e agora eu começo a caminhar num território assim um pouco perigoso, porque aqui a pastora é psicóloga, né? Então eu tenho que cuidar como é que eu falo. Mas existem algumas necessidades emocionais que todos o ser humano tem, e uma delas é de ser amado incondicionalmente. Nós nascemos com essa carência emocional, de sermos amados incondicionalmente. Os nossos filhos, os pequenininhos, quem aqui já teve filhos sabe disso, eles podem fazer as coisas erradas, e quando eles fazem a caca, eles sempre correm para os pais, buscando nos pais esse lugar seguro, porque nós nascemos com a necessidade de sermos amados incondicionalmente. Como eu falei antes, ninguém de nós sabe o que é amor incondicional, porque nenhum de nós foi amado incondicionalmente. A gente adota algumas palavras como se nós fôssemos donos delas, os crentes, né? E uma delas é amor incondicional. A gente fala assim: Deus te ama incondicionalmente. Ah, que lindo, cara, mas ninguém sabe o que é isso. É que nem eternidade. A gente fala de eternidade como se a gente entendesse tudo de eternidade, né? Mas ninguém entende o que é eternidade, por uma razão simples: é uma mente finita tentando entender o infinito. Não dá. O que nós conseguimos é expressar o máximo que a nossa condição cerebral chega perto disso. Mas o que é realmente isso nós não sabemos, até o dia que nós viermos a experimentar a eternidade. Aí nós saberemos dizer: cara, experimentamos a eternidade, eu sei o que isso significa. Amor incondicional é a mesma coisa. Nós só saberemos o que é sermos amados incondicionalmente o dia que formos amados incondicionalmente. Segunda necessidade emocional que nós temos é de segurança e conforto. Temos essa necessidade de nos sentirmos seguros e confortáveis. Os filhos que não vêm com manual de instrução, quando eles estão com a fralda cheia, eles choram, né? Ou estão com fome, eles choram. E aí minha filha era assim, quando ela estava, era só trocar a fralda dela, estava resolvido. O meu filho já chorava quando eu trocava a fralda dele, né? O menino é mais porco assim, eu acho que ele gosta de ficar meio melecado, sei lá, mas era diferente. Mas ele se sente incomodado e ele precisa, então, cara, precisamos ajeitar isso aqui, porque ele tem essa necessidade de se sentir seguro, de se sentir confortável. Terceira necessidade que nós temos, de palavras de afirmação, de pessoas que olhem para nós e digam assim: Lucas, muito obrigado, cara, por aquilo que você fez por mim. Foi top, cara. Obrigado por, sei lá, como hoje, né, abrir a casa para nós podermos estar lá. Nós não podemos ser escravos do louvor, isso é outra coisa. Tudo que a gente faz, tem alguém que chega e diz: muito obrigado. A gente terminou a pregação, já sai olhando para ver se alguém vai dar um abraço e dizer: pô, que pregação, pastor, hein? Né? Foi muito boa, né? Aí o pastor diz: não, glória a Deus, irmão, não é para mim, é glória a Deus, né? Aí eu posso: não foi para tanto assim, pastor, não era, se fosse Deus mesmo que tivesse vindo, tinha sido bem diferente, mas foi mais ou menos por aí, né? Foi ali, né? A gente não pode ser escravo do louvor, mas a gente tem a necessidade de que pessoas falem para nós e afirmem aquilo que está brotando, como Paulo, por exemplo, hoje, né? Diz: agradece e ora por aquele que de fato está servindo, às vezes que nós não vemos nunca, né? Que nós não percebemos. Cara, muito obrigado pelo trabalho, pela dedicação que você está fazendo. Nós temos essa necessidade emocional. A psicologia fala, e aí de novo estou entrando num caminho meio num território perigoso aqui, mas ela fala, por exemplo, de nós elogiarmos as crianças quando elas fazem as coisas pequenas, né? Eu lembro o meu filho, quando eu falei para ele, ele era bebê, eu olhei para ele e disse assim: filho, papai está orgulhoso de ti. Ele abriu um sorriso, ele não tinha ideia do que significava orgulhoso, mas pelo fato de eu ter falado sorrindo para ele, parecia algo muito bom, ele estava feliz que aquilo parecia ser bom, né? Mas a psicologia fala também da gente de elogiar, por exemplo,
o cocô das crianças. Leram isso aí? Não, que a gente tem que elogiar o cocô das crianças. Eu fazia isso com os meus filhos. Eu dizia, quando você for fazer lá, me chama que eu quero ver. E eles me chamavam mesmo, cara. Ficou xarope, depois que eles cresceram, eles continuaram fazendo isso. Não, agora deu, não precisa mais, já passou, né? Já não estou mais nessa pegada aí, né? Já passou. Mas quando eles eram pequenos, eu pedia, fala. Eu estava na casa do meu irmão, há uns anos atrás, o Luca, hoje ele está com 8, eu acho, mas ele devia estar com uns 4 anos, ou 5, sei lá. Mas ele estava assim, ó, precisando ir no banheiro, cara. Sabe quando o esquilo está saindo da toca, assim, sabe? Assim, quase rabo de macaco, assim, tava difícil. Ele estava ali, daquele jeito, e agora foi muita informação, mas ele estava ali naquela situação, e não queria parar de brincar, e o pai dele disse, Luca, vai no banheiro, Luca, vai no banheiro, e ele daquele jeito ali, se segurando todo, e não ia, cara, porque ele não queria parar de brincar. E aí eu olhei para ele e disse, Luca, faz o seguinte, vai lá, faz, e me chama, que eu quero ver. Bora, já foi. Foi lá e já voltou peladinho, com a mãozinha levantada assim para mim lá no banheiro. Dei a mão para ele e fui, cara. Cheguei lá no banheiro, tava lá o piniquinho dele e o negócio, né? Eu olhei e disse, caraca, mano, olha isso aqui, velho. Olha que cocôzão lindo, cara. Olha isso aqui. Ele saiu assim, tipo, eu que fiz. Sabe qual que é, não? Cara, fui eu que fiz, velho. Pode ter sido um bostão, mas não importa. Fui eu que fiz. Nós temos a necessidade, cara, desde pequenininho, de que pessoas nos encorajem, de pessoas liberem palavras de afirmação sobre as nossas vidas. Eu tinha um pastor que dizia o seguinte, eu não elogio as pessoas porque o elogio estraga. De novo, eu não sei de onde é que saiu essa afirmação, mas eu acho que foi do fundo do inferno, porque nós temos a necessidade, cara, de alguém nos encoraje, diga, cara, muito obrigado. Obrigado pelo teu coração, obrigado pelo que tem feito, muito obrigado. E a quarta e última necessidade emocional que nós temos é a necessidade de um propósito de vida, de objetivo de vida. O dia que você perdeu o objetivo de vida, você está esperando a morte. Nós vivemos porque acreditamos que temos algo a cumprir. Você está sentado aqui hoje porque você acredita que seja o seminário, ou seja essa igreja, ou seja esse ministério, ele pode acrescentar na sua vida, ele pode mudar a sua história, e por isso você tem participado disso, porque você acredita que algo pode ser diferente na sua vida. Nós nascemos com essas necessidades, e elas primeiramente elas deveriam de ser supridas pelos nossos pais, porque nós encontramos em Deus aquele que nos ama incondicionalmente, nós encontramos em Deus aquele que nos dá segurança e conforto, lembra como a galinha cuida dos seus pintinhos. Nós vemos Deus falando conosco palavras de encorajamento, dizendo, você é mais que vencedor, você tudo pode, você consegue, eu acredito em você. E nós vemos Deus nos dando propósito de vida, dizendo, ide por todo mundo, prega o evangelho, eu vos chamei, eu vos escolhi, vai. Ele libera isso sobre nós. Nem sempre nós recebemos isso dos nossos pais, às vezes o contrário. Às vezes, ao invés de amor incondicional, ele foi muito condicionado a nosso desempenho, a nossa performance. Ou a gente não sabe nem o que é amor, cara. A gente nunca experimentou isso. Ao invés de palavras de afirmação, talvez você ouviu outras coisas, cara. De você é um burro, você não é ninguém. Por que você não é igual à sua irmã? Por que você não é igual ao seu primo? Por que você não faz com não sei o quê? Ao invés de dizer, cara, você pode ser realmente um grande vencedor. Cara, a gente ouviu um monte de outra coisa. E nós crescemos com isso. Eu não sei se você já viu esse videozinho na internet, eu achei muito interessante ele. Eles fizeram a mesma pesquisa com adultos e com crianças. E com adultos, eles fizeram, era a mesma pergunta, e a pergunta era a seguinte: se você pudesse mudar alguma coisa na sua vida, o que você mudaria? E, pelo menos no que eles mostraram na pesquisa, era assim, eu faria plástica, sei lá, na orelha, no nariz, eu mudaria o seio, eu diminuiria de peso. Era a resposta que os adultos davam. Fizeram para as crianças e perguntaram, se você pudesse mudar alguma coisa na sua vida, o que você mudaria? Elas diriam, eu queria voar, eu seria astronauta, eu ia ser o super-homem. Porque a capacidade que as crianças têm de sonhar é incrível. E por que elas mudaram? Por que elas pararam de acreditar que elas poderiam fazer o que elas quisessem? Porque ao longo da nossa história foi nos matado isso. Nos mataram a nossa capacidade de sonhar. E muitas vezes nem nós acreditamos em nós mesmos. E aí quando Deus fala para nós e diz assim, eu te escolhi, eu te chamei, a gente acredita aqui, mas a gente não acredita aqui. Deus diz, eu vou te usar. A gente acredita aqui, mas a gente não acredita aqui.
Eu quero conversar com vocês hoje sobre alguns tipos de pais. E quando eu falar sobre tipos de pais, eu vou me referir a vários tipos, existem outros talvez, mas eu vou citar alguns, uns 5 ou 6, e nesses tipos de pais, quando eu falar pai, eu estou querendo me referir àquele que revela para você essa figura, seja ela paterna ou materna. Às vezes pode ser realmente seu pai, pode ser o seu padrasto, pode ser o seu avô, pode ser o tio do orfanato, pode ser um professor, sei lá quem representa, ou a sua mãe, quem representa isso. Então eu vou continuar falando tipos de pais, para não ter que explicar de novo toda vez, pode ser esse, aquele outro. Lembra que eu me refiro àquele que para você de fato faça sentido, beleza? Tá bom? Bora. Primeiro tipo de pai que eu quero falar para você é aquele pai que é bom, cara, que é um pai joia, aquele pai que a gente olha assim e diz assim, puxa cara, esse meu pai foi um pai legal. E existem pais legais, e nós adultos, nós temos uma tendência, e deixa eu abrir um parênteses aqui, quando nós olhamos para fora, para o nosso passado, nós temos uma tendência natural, e talvez quem participou do seminário do Dima aqui vai lembrar, ele fala disso, de proteger os nossos pais. Os pais foram legais, porque nós olhamos para trás e hoje com a mente adulta, nós dizemos assim, não, eu entendo ele, eu entendo por que ele não estava em casa, eu entendo por que ele estava bêbado o tempo inteiro, eu entendo por que ele batia na minha mãe, hoje eu entendo. Com a nossa mente adulta nós tentamos justificar, mas a criança que está vivendo aquele ambiente, ela não faz essa leitura do que está acontecendo, e isso acaba influenciando. O meu objetivo hoje não é achar culpado, nós não vamos aqui dizer assim, eu sabia de o porquê eu sou assim, é por causa do meu pai, não é. Resolver o nosso problema não resolve achando culpados, nós só resolvemos o problema realmente olhando para dentro do problema, o que isso lidou comigo, e é com isso que nós vamos conversar hoje de noite, beleza? O pai bom, cara, é aquele que é bom, mas por mais que ele seja bom, ele não é perfeito. Eu venho de uma região calçadista, Novo Hamburgo é a capital nacional do sapato, mas as meninas que lá estiveram sabem que não é barato, né, cara? Devia de ser barato, mas não, cara, não é. Então não se anima muito, não é barato. Mas devia de ser. Nós exportamos sapato para o mundo inteiro, e de repente veio a China e esculhambou com a gente, como esculhambou com um bocado de mercado por aí, e muitas das empresas fecharam, e muitos profissionais tiveram que sair e trabalhar na China. Então nós temos hoje várias famílias, onde o pai saiu, por exemplo, estou contando uma história hipotética, mas eu tenho amigos vários que aconteceram assim, onde o pai, para não ficar desempregado, ele recebe um convite de ir para a China, e funciona assim, você vai lá, fica meio ano, volta, passa 15 dias, vai para lá, fica meio ano, volta, passa 15 dias, e assim fica. A mãe que ficou em casa olha para o pai e vê ele como um pai herói, porque o cara está trazendo alimento, sofrendo, ficando meio ano sozinho para poder dar alimento para casa. O filho que ficou em casa de 5 anos, na cabeça dele, o meu pai me abandonou. Ele não consegue fazer essa leitura, e isso obviamente causa um impacto no coração dele. Então, por mais que às vezes você tenha tido um pai bom, não é só pelo fato dele ter sido bom, é a percepção nossa, quanto criança, como nós vemos das situações. O segundo tipo de pai que eu quero falar para você, é o que a gente chama de pai orientador. Quem é esse cara? É aquele que ele é orientado a partir do desempenho. É a minha história. É aquele cara, por exemplo, que chega para você, pega o boletim na escola, né, das notas, e olha lá, 10, 9, 10, 9, 7, 9, 10, e chega para você e pergunta assim, por que desse 7? Que ele te dá amor, ele expressa amor para você, mas ele expressa em troca do desempenho. Se você desempenhar bem, você recebe amor. Contei para vocês ontem a minha história. Eu tive pais, no meu caso foi a minha mãe, quem projetava esse negócio de desempenho, de você ser o melhor, de ter que corresponder, de fazer as coisas. Existe uma estatística americana que 80% dos filhos de pastores têm algum tipo de depressão na fase adulta, por uma razão simples. Filho de pastor é assim, né? As crianças na igreja podem fazer tudo, filho de pastor não pode. É como se o filho de pastor tinha que ser assim, meio robô, assim, né? Boneco, ele senta e fica assim paradinho, não pode fazer nada. Cara, filho de pastor é criança também, mano. Enquanto ele é criança, obviamente. E eu falava isso na minha igreja, digo, galera, é o seguinte, não cobrem dos meus filhos algo que é responsabilidade minha. Não exijam que eles sejam exemplo de nada, a não ser exemplo de bons cristãos, como o filho de vocês também tem que ser. Se vocês quiserem colocar qualquer outro fardo de desempenho sobre eles, ou de responsabilidade, ou de exemplo, coloquem sobre mim, que foi eu que escolhi esse negócio de ser pastor. Mas não sobre eles. Eles não têm responsabilidade nenhuma de corresponder à expectativa de vocês, a não ser de serem boas crianças, como os teus filhos também têm que ser. Só que criança é o seguinte, passa o pé no outro, não deve de passar, mas passa. Criança não deve de virar cadeira, não, mas vira. E aí os caras falam, olha o filho do pastor, é criança, ele faz essas coisas,
Faz arte, cara, é criança, e que bom que eles são assim, né? Que são, imagina se tu largasse e ficar paradinho, né? Uma ameba, não, ele tem que ser, cara, tem que estar ali, tem que fazer alguma coisa, né? Que seja arte, mas que faça alguma coisa. Terceiro tipo de pai, estou no terceiro já, né? Terceiro tipo de pai, desculpa. Filhos que tiveram pais assim, têm uma tendência a se relacionar com Deus a partir do desempenho. Então, quando eu me converti, comecei a me relacionar com Deus, cara, eu levantei os meus olhos para me relacionar com Deus e vi Deus através desse desempenho. Se eu fizer tudo certo, Deus me ama. Se eu errar, eu estou fora, né? Falei para vocês ontem. Para mim, o meu relacionamento com Deus passava muito por isso, pelo desempenho. Se eu corresponder à expectativa de Deus, já era, porque foi a minha vida inteira isso. Eu passei uma vida inteira tendo que corresponder ao desempenho. Terceiro tipo de pai é aquele pai passivo. Quem é esse cara? É aquele que falha em estar em casa, mesmo estando em casa. É aquele cara que ele está ali, mas ele não está ali. Ele está fisicamente ali, mas ele não está emocionalmente ali. É aquele cara que chega do trabalho, às vezes cansado, senta na frente da TV, tem 3 antenas parabólicas, 5 TV a cabo, tem 1.250 canal diferentes, ele fica ali, a criançada quebrando o pau na sala, e ele ele não consegue interagir dentro de casa. Ele não consegue se envolver emocionalmente com os filhos. A minha cidade chama Novo Hamburgo, é uma cidade germânica, são alemães, chama Novo Hamburgo, porque tem Hamburgo na Alemanha, e vieram os alemães, e sem muita criatividade, pensaram em criar uma nova, né, Hamburgo, e aí ficou o Novo Hamburgo. Então, a minha cidade é alemã, cara. A minha esposa, ela é alemã. Meu sogro e minha sogra falam alemão, principalmente quando eles não querem que a gente entenda o que eles estão falando, né? Daí eles falam em alemão entre eles. E a gente fica assim, o que será que está acontecendo, né, velho? Primeiro tu acha que eles estão se xingando, mas não, eles estão conversando, e aí falam algumas coisas meio estranhas lá. Mas o alemão, assim, por mais gente boa que seja, ele é, relacionalmente, assim, ele é mais frio. Então, assim, meu sogro e minha sogra, eles começaram a me dar parabéns de aniversário não faz muito tempo, porque até então, tipo, tem mais um aí, né, que veio aí na família, né? Não tinha muito aquele negócio assim, cara, não dava parabéns. Festa de Natal, por exemplo, os caras não faziam. Não sei como é que aqui a Logos vê a festa de Natal. Sei que alguns demonizam o Natal, outros gostam do Natal. Eu costumo dizer, tem árvore? Então, eu costumo dizer, toda a galera que demoniza, cara, tranquilo, velho, bota tudo fora, só uma coisa que é importante, que aí o pastor é quem tem que se livrar disso, porque senão tem toda uma questão espiritual, é o peru, essas coisas. Então traz para casa do pastor, se você não concorda com o peru, essas coisas, para ele se livrar disso, né? Isso é muito importante, porque isso é uma questão espiritual, tem um peso espiritual muito sério nisso aí, caso você tenha algum problema com o Natal, né? Mas eu amo Natal, cara, eu amo Natal, amo. Que se exploda, Jesus não nasceu dia 25, não nasceu mesmo, não importa, cara. O que importa é o que a gente faz disso, assim. Nós fizemos uma ceia, eu compartilho com os meus filhos, nós oramos junto, convidamos Jesus para estar, cara, é um negócio massa. A gente não dá presente porque nunca tem dinheiro, mas pelo menos está lá, cara, a gente está junto ali, cara, é muito massa, né? A gente chora junto, eu curto o Natal. E aí quando caí fizemos isso até hoje e com a minha família, foi eu quem comecei com a minha esposa a dizer, cara, mas nós precisamos fazer Natal com os teus pais, eles não fazem. Não faziam, o primeiro Natal que eles tiveram fui eu que organizei. Eu disse, cara, vamos fazer aqui um negócio, nós precisamos fazer alguma coisa. Não dá, não consigo ficar sem isso aí, cara. Porque eles não têm essa coisa relacional. Quando a minha esposa entendeu isso, ela foi em direção ao meu sogro, sentou no colo dele, abraçou, ele disse, pai, eu te amo. E ele não sabia nem como abraçar ela, porque a última vez que ele abraçou ela era criança, agora ela tinha seio, tinha bumbum, tinha coxa, tipo, aperta onde agora, né? Como é que a gente abraça uma mulher? Ele estava constrangido demais, porque não tem essa interação, não tem essa coisa de coração para coração. Ele está lá, mas ele não está envolvido emocionalmente, ele tem dificuldade de olhar e dizer assim, eu te amo. Nunca. É aquele negócio assim, tu sabe que eu te amo, né, filha? Mas não tem aquela coisa assim de olhar no olho e dizer, cara, eu te amo. Filhos que nasceram de pais passivos têm dificuldade, por exemplo, de se relacionar com esse Deus que nos ama, que deseja nos abraçar. Então, quando nós começamos a cantar uma canção, por exemplo, assim, tipo, Jesus, eu te amo, né? Vem e me abraça, o cara fica assim. Ou quando começa muita gente a rir na igreja, a chorar na igreja, umas coisas que a gente costuma dizer assim, é da alma, o cara se sente desconfortável no culto. Ele não sabe por quê, mas ele se sente desconfortável no culto. Porque aquele não é um ambiente seguro para ele. Por quê? Porque em casa não tinha essa coisa emocional.
Ele consegue racionalizar, ele se sente bem num culto onde ele sabe que tem um programa que vai acontecer isso, depois aquilo, depois aquele outro. Qualquer coisa que fuja aquela liturgia estruturada, ele se sente desconfortável. Porque ele emocional, toda que envolva aquela coisa mais emocional, ele se sente desconfortável. Cara, não é um bom lugar para mim. Tem dificuldade de parar e dizer: Jesus, eu te amo e quero receber do teu amor. Eu sei que Deus é amor. Eu sei que Deus é amor, porque a Bíblia diz que Ele é amor. Agora, eu experimentar esse amor, ele é difícil para mim. E por que ele é difícil? Porque você nunca experimentou. Nunca teve alguém que olhou no seu olho e disse assim: filho, eu te amo, você é importante para mim. A gente não teve isso. Então, quando a gente ouve um negócio desse a parte de Deus, a gente diz: não, Deus não faz isso, cara. Deus não faz isso. Quantas vezes a gente já ouviu? Eu, pelo menos, ouvi. Quando se referia a pessoas que caíam no espírito, ou que choravam, ou que riam, os caras: isso é coisa da alma, isso aí é da alma, Deus não faz assim. Por que Deus não faz assim? Porque meu pai não fazia isso comigo, por isso Deus não pode fazer isso. Quarto tipo de pai, é o pai ausente. É aquele que está literalmente ausente, seja por morte, seja por divórcio, seja sei lá pelo quê. Isso causa, cara, um vazio dentro da gente. Eu falava ontem, por mais que a gente se esforce como pai, ser pai e mãe, ou como mãe, ser mãe e pai, a gente não consegue suprir isso dos filhos, e fica uma carência. Um dia nós fizemos um retiro com jovens e adolescentes, e fizemos uma dinâmica onde os mais velhos pararam representando os pais deles, e eles então vinham e falavam para os pais o que eles queriam dizer. E aí ficou eu, meu pai, mais outros assim, né, pessoas de mais idade, estavam lá, e vieram os meninos. E veio um menino, que hoje, na época era menino, hoje é um dos nossos ministros de louvor lá. Ele veio, filho de pais separados, ele devia ter uns 14 anos na época. Ele olhou nos meus olhos e disse assim: pai, no momento que eu mais precisava de ti, tu foi embora. Quando eu comecei a entrar nas minhas crises, agora que eu tinha um monte de pergunta para te fazer, tu me abandonou. E eu também, né, óbvio, comecei a chorar, né, cara, não teve como não. E começamos a chorar, e aquilo me impactou tanto, cara, de ver o quanto aquele menino sentia a falta da presença física do pai estar ali junto com ele. O pai morava na cidade, mas não estava ali junto com ele, não estava vivendo essa realidade. Filhos de pais ausentes têm dificuldade, por exemplo, de se relacionar com Deus, quando Deus diz assim: filho, pula, e a gente diz Quando Deus diz: olha, eu vou fazer isso contigo, nós vamos fazer tal coisa, e a gente diz: bora Deus, mas eu sempre tenho um plano B, porque se Deus não estiver lá, cara, eu vou criar alguma coisa aqui para resolver esse negócio. Eu tenho dificuldade de confiar em Deus. Por quê? Porque o meu pai não estava lá quando eu precisava. É inconscientemente, cara, mas a gente tem dificuldade de dizer assim: pula. Meu filho era pequenininho, nós fomos num parque de diversões, sabe aquele barco viking? Então, eu olhei para ele e disse assim: filho, vamos? E ele: bora. Só que aquilo não é por idade, aquilo é por tamanho, porque é um ferro que tu baixa assim, que te segura. Então tem que ter um certo tamanho para te poder sentar naquele negócio, né? Porque não tem cinto de segurança, é só um ferro, uma coisa meio tosca assim, mas é aquilo. E aí o Tim não tinha ainda a altura para fazer isso. E aí eu perguntei para o cara: ele pode ir? E ele disse: se tu pagar ingresso, pode. Eu digo: bora, o importante é o ingresso, né, cara? Então tá aqui o ingresso, mano, ele vai pagar o ingresso. Foi. Paguei o ingresso e disse: tinha o seguinte, vamos esperar até esvaziar, nós vamos ser o primeiro da fila, porque nós temos que sentar lá atrás. E aí conseguimos, sentamos lá atrás. E aí eu abracei ele aqui, tipo, porque se eu não abraçasse ele ia voar, né? Eu abracei ele aqui e disse: meu filho, agora o troço vai começar a andar aqui. E a hora que estiver lá em cima, cara, que atingir o topo assim, tu levanta a mão e grita, que nós vamos descer a Milão. E aí quando chegou lá em cima, ele grita, tomou aí, e ele se divertindo, a mãe dele quase morrendo lá embaixo, e ele tendo o melhor tempo da vida dele, cara, sem noção do perigo, que ele podia voar ali. E por que ele estava sem noção do perigo? Porque o pai dele disse para ele: cara, nós vamos nos divertir. E ele não tinha noção do perigo, ele não tinha ideia do que podia acontecer, porque o pai dele disse para ele: rapaz, nós vamos fazer um negócio que é muito divertido. Ele não tinha ideia que o pai dele podia estar insano naquele momento. Não importa para ele. Para ele, o pai dele disse: vai dar certo. Nós descemos daquele negócio, olhamos ao redor e: vamos de novo? Não. Vamos, e vamos de novo.
Porque o pai dele disse para ele, cara, vai dar certo. Ele não questionou isso, ele não teve um minuto de dúvida. Filhos de pais ausentes têm dificuldade de confiar em Deus. Só que Deus, cara, é doido, porque Ele diz assim: aqueles que são nascidos do Espírito não sabem de onde vem e nem para onde vai. Ele diz, coloca o pé na água que eu vou abrir, sai da tua terra e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Não, avisa antes, né? Resolve isso antes, para a gente estar tudo certinho. Não, cara, Deus disse, eu quero que você confie em mim. Eu vou dizer para você, pula, e você vai ter que pular. É assim que funciona. Filhos de pais ausentes têm dificuldade com isso, cara. E aí eles amam Jesus, amam de verdade, mas a sua vida com Deus, ela é uma vida com algumas lutas, algumas dificuldades, justamente por isso. Porque lá no fundo, cara, lá dentro, não aqui, aqui eu tenho aquela sensação de que Ele pode não estar lá no momento que eu mais preciso. O outro tipo de pai, que eu não lembro mais que número que está, é o 5 agora? É o quinto? O quinto é o pai abusivo. Quem é esse? É aquele que nos abusa física, emocional ou sexualmente. Talvez alguns de vocês aqui são dessa época que a gente apanhava com o que tinha perto, né? Se tivesse mangueira, era mangueira. Se tivesse cabo de vassoura, cabo de vassoura. Era tamanco, o que tinha voava, né? Uau, assim. O cara aprendia rapidinho a pular, voar, não é? Mas, como diz o Rafa Portugal, né? As mães, elas têm um negócio assim com os anjos, assim, né? Porque ela tirava o tamanco assim, tu ficava mirando assim, e tu tentava levantar, mas ela fazia um negócio com a mão assim, que o tamanco subia e dava bem na cabeça da gente, né? Quando estava a gente querendo sair fora, ela fazia assim, dava, né? Não tinha como, é um dom, assim. Mas, muitas das vezes, cara, a gente sofreu abusos, as pessoas sofreram abusos físicos ou emocionais de palavras que arrebentaram, como eu falei lá no início. Ao invés de dizer, puxa, eu acredito em ti, não, cara, você não vai ser ninguém na vida, você vai ser não sei o quê, e começa a falar um bocado de coisa, ao longo de uma vida inteira. E isso, cara, quer queira, quer não, começa a construir dentro da nossa personalidade. Isso faz parte de quem nós somos. Abuso emocional e físico são difíceis, são terríveis, mas talvez não tanto quanto o abuso sexual. E isso acontece demais dentro de lares, por incrível que pareça. E a gente fala, não, mas não é relacionado com a família. Não, pior é que é, cara, as estatísticas mostram que acontece dentro de casa, com pessoas relacionadas à família. Eu vivia, logo que eu me converti, eu conheci um casal onde ela tinha uma história muito triste, que ela era abusada sexualmente pelo pai e pelo irmão. Todas as vezes que o pai e o irmão queriam ter relação sexual, pegavam ela e tinham relação sexual. E ela casou, se converteu, e ela começou a orar para que o seu pai e o seu irmão e a sua família se convertessem. E eu acompanhei todo o processo. O pai e a mãe e o irmão se converteram e foram congregar na mesma igreja. A história era linda, mas só ela e Deus sabiam o quanto aquilo tinha causado no coração dela. O quanto a ferida aquilo, o quanto a vida sexual dela dentro do casamento dela era influenciada por toda aquela experiência. Então a gente olhando do lado de fora, cara, que lindo testemunho, velho, olha que coisa linda, que história bonita, né, de restauração da igreja e tudo, do evangelho, de Cristo. Mas só ela, cara, lá dentro sabia o que ela tinha passado. Ela tinha liberado perdão, ela já tinha falado várias vezes, mas esse nível, cara, eu amo o trabalho de psicólogo, minha esposa está estudando psicologia, vai se formar agora ano que vem, em nome de Jesus, está fazendo TCC já, eu já aprendi que essa é a hora de que eu não falo nada em casa, que eu saio, deixo ela, eu volto a falar com ela depois que ela entregar o TCC dela, até lá, tipo assim, né, quase passo pizza debaixo da porta, assim, para ela comer, né, e tiro, estou nesse processo, assim, mas, nada ela pode agora, né? Não posso, tem que fazer o TCC. Não posso, tem que fazer o TCC. Então tá bom. Mas esses casos de pessoas como o dela, por exemplo, cara, não é numa sessão, não é em 2 sessões, às vezes não é num ano inteiro de encontros com uma psicóloga ou um psicólogo. O que de fato ela precisa é um toque do Espírito Santo, que o Espírito Santo venha e ministre lá dentro. De novo, não estou desmerecendo o trabalho dos psicólogos, é sensacional, é bênção, precisamos. Mas tem coisas, cara, que nós precisamos do toque de Deus, do Espírito Santo ali. No caso dessa minha amiga,
Um dia nós estávamos na casa dela, estava eu e minha esposa, ela, o marido, nós estávamos lá conversando, cara, e crente tem mania, né? Vai conversando quando vê a madrugada. Aí a gente, vamos orar. Aí começamos a orar, cara, era umas 3 da manhã, começamos a orar. E Deus veio, e ela caiu. E quando ela caiu, ela começou a gritar, e eu entendi, cara, que o que Deus estava fazendo na vida dela. Eu dobrei o meu joelho e disse: fulana, tu consegue liberar perdão para o teu pai e para o teu irmão? E ela, aos gritos, ela gritava: eu te perdoo em nome de Jesus, e liberava perdão ao pai e ao irmão. Depois daquele dia a gente conversou algumas vezes, obviamente que a gente não conversa todas as vezes sobre isso, mas as vezes que nós nos encontramos, a gente conversava e ela dizia: aquela noite, ela foi libertadora para mim. Foi quando o Senhor veio e tocou na minha vida e mudou a minha história. Quando eu tinha 9 anos de idade, eu fui abusado sexualmente. Eu não tinha me dado conta e de repente eu estava nu sendo estuprado por um tio meu. E eu passei tudo aquilo que você imagina que você pode passar. Eu me sentia sujo, eu me sentia culpado, eu me sentia que eu tinha causado todas aquelas coisas, que eu tinha oportunizado. Eu tinha 9 anos de idade, ele devia ter uns 16, 17. E eu me senti muito mal. Eu lembro, poucas lembranças eu tenho depois daquilo, mas eu lembro algumas vezes, eu com 10, 11 anos, na frente de casa, eu lembro dessa memória, eu chorando diante de Deus, dizendo: Senhor, troca a minha pele, arranca essa pele, troca ela porque ela é suja. Eu me sentia imundo, eu não me sentia digno. E aquilo para mim, cara, foi uma experiência muito difícil, foi muito dolorida. Quando eu conheci a minha esposa, eu contei tudo para ela, a minha vida, menos isso. Ela sabia de tudo que tinha acontecido comigo, menos essa história. Era algo que eu não tinha contado nunca para ninguém. E eu casei com ela e ela sem saber disso. No ano de 2000, quase 20 anos atrás, eu estava em Manaus, fui lá num retiro lá em Manaus, que era 200 quilômetros para dentro da floresta amazônica, cara. A gente pegou um ônibus e foi 200 quilômetros para dentro da floresta amazônica. E lá nós estávamos num retiro com outros pastores e tal. E o pastor, naquela noite, ele ministrando, ele disse assim: pega alguém aí, e nós fizemos em dupla com alguém, e ele disse: agora você fala para ele algo que você nunca falou para ninguém. Eu não precisei nem pensar. E aí eu pensei: cara, falo ou não falo, velho? Falo ou não falo? E aí eu pensei: bom, eu não conheço esse cara, provavelmente eu nunca vou mais ver esse maluco, né, que dorme em rede, porque aquilo foi para mim impressionante, aquilo, né, cara? É sério, aquilo me impressionou. Quando iniciou o retiro, ele disse assim: pessoal, quem trouxe a rede? Eu comecei a rir, pensei: ele está brincando, né, cara? Não, todo mundo tinha levado a rede, só eu não, né? Mas enfim, sentei do lado daquele pastor, não conhecia ele, não sabia quem ele era. Talvez até eu pensei: vai que eu tenho a sorte de nós indo embora, ele seja engolido por um jacaré, sei lá, né? Essa história vai morrer por aqui, eu vou contar, né? E eu contei, cara, eu abri meu coração para ele, e eu contei para ele, e é um negócio doido, porque a Bíblia diz assim: se andarmos na luz, como Ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Aí você vai dizer assim: tá, mas quem pecou foi o teu tio. É verdade, mas o pecado dele, Deus vai ter que lidar com ele. O que eu precisava lidar era como eu absorvi essa experiência, como eu lidei com esse negócio, como eu consegui caminhar a partir daquela experiência. Isso eu precisava lidar. E o fato de eu colocar a luz ali, cara, foi libertador. Eu cheguei em casa, chamei minha esposa e eu preciso contar uma história. E hoje eu consigo conversar com vocês sem ficar vermelhinho. Eu consigo compartilhar e abrir meu coração sem ter, porque algo aconteceu aqui dentro, onde o Senhor foi restaurando. E eu gosto de contar, não é que eu gosto de contar, mas eu escolho sempre contar essa história, porque em todo lugar que eu passo, eu encontro pessoas que tiveram experiências muito semelhantes a mim. E eu sei exatamente o que você passou, porque eu passei a mesma coisa. E eu sei que existe luz do outro lado. Eu sei que existe uma resposta do outro lado, e que nós podemos viver livres a partir disso. Que o Senhor Jesus consegue vir, trabalhar aqui dentro, e arrancar isso de dentro da gente, e nós podemos ser livres. O último pai, agora eu prometo, é o último pai, é o pai autoritário. Oh Jesus, é o pai autoritário. Quem é esse pai? É aquele que, diferente do pai orientador, é aquele que, enquanto o pai orientador ele te dá amor em troca do teu desempenho, o pai autoritário não está nem aí para o teu amor. Ele quer que você somente obedeça. É mais ou menos aquela premissa: manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então esse pai, cara, ele te dá ordens e você faz, e você tem que cumprir. Pronto. Ele não te corresponde com amor, ele não te dá afeto. Ele simplesmente diz: cara, eu sou pai, tu é criança, tu tem que fazer o que eu estou te mandando, e acabou, já era, ponto. Filhos de pais autoritários, eles têm uma fácil relação com Deus
a partir desse Deus que está sentado num alto e sublime trono, pronto para julgar os vivos e os mortos. Então ele pega a Bíblia e começa a ler a Bíblia e começa a ver esse Deus que é um Deus julgador, esse Deus que é um Deus bravo, esse Deus que é um Deus irado. E toda a percepção que ele tem da Bíblia, ainda que a Bíblia é a mesma que a minha e a sua, ele vê esse Deus através disso. E ele não faz questionamento nenhum para Deus. Por quê? Porque Deus o livra de fazer questionamento em casa. Eu sou de uma família italiana, por mais que eu tenha essa cara de filho do Bin Laden, afegão, terrorista, mas não sou, cara, é para ser italiano isso aí, é para ser, por incrível que pareça, é para ser italiano. A minha mãe é italiana, são 13 filhos, né? Já faleceu um, agora são 12, né, filhos da minha avó. Então, minha mãe tem 11 irmãos hoje vivos, mas desses 13 filhos, só 3 nasceram no hospital, os outros 10 nasceram em casa. E minha avó é daquelas nona italiana. Quando eu digo nona italiana, é nona italiana, entendeu? Assim, nona. Que quando ela engravidava, cara, ninguém notava que ela engravidou. E ela não falava para os filhos que ela tinha engravidado. Minha mãe sabia que ia ganhar um irmãozinho quando ela chegava e dizia assim: agora todo mundo vai dormir na casa da vizinha. Aí ela sabia, quando eu voltar a cegonha passou lá em casa. Porque não contava, cara, não tinha relação, não tinha relacionamento, não tinha aquela coisa de dizer assim: deixa eu te contar um negócio. Ou quando estava na mesa comendo e dizia assim: pai, eu posso falar um negócio? Cala a boca. Criança não fala, criança não tem. Quando chega a visita, sai da mesa, não come junto com os adultos, porque a criança não comenta, não fala, ela não tem direito de falar. Não tinha essa troca, essa relação. Eu amo a igreja pentecostal, a história da igreja pentecostal. Tenho um acesso grande, por incrível que pareça, nas Assembleias de Deus, né? Já ministrei várias vezes, principalmente na Madureira, e assim, amo a história, como surgiu tudo isso, e honro demais a Assembleia. Mas ela surgiu lá em 1910, quando chegaram os missionários, 11, quando começa, né, de fato a igreja Assembleia de Deus no Brasil. Mas ela começou com muitos militares, com muita estrutura, né, militar. Por exemplo, até pouco tempo atrás, funcionava assim. Em algumas igrejas até ainda é assim, né? Por exemplo, você pode pregar de bigode, mas não pode pregar de barba. Por quê? Porque no exército, o soldado não pode nada, né? Mas o mais graduado, o bigode até pode, barba não pode. E na igreja não podia, assim. Até esse dia eu perguntei para um militar, eu fui ministrar numa igreja, eu perguntei: cara, ainda é assim, né? E ele era militar, ele, sargento do exército. Não, cara, ainda é assim, ainda o pessoal pode. E veio para a igreja isso, cara, e a igreja adotou, e até pouco tempo era assim. E aí eu fico pensando, cara, o que será que tem esse cabelo diferente desse cabelo? Por que será que esse cabelo aqui é mais santo que esse cabelo aqui? Tipo, cabelo, você nasceu no lugar errado. Se tivesse nascido um pouquinho mais para cima, você podia ficar. Você nasceu para baixo, vai ter que voar. Por que nunca ninguém questionou, cara, esse negócio? Por que nunca ninguém disse: só para mim entender qual que é a diferença desse cabelo e desse cabelo? Por mais ridículo que possa parecer, ninguém questiona. Por que não questiona? Você está louco eu questionar? Não se questiona? Não fala? A minha vida inteira eu vim de uma estrutura onde não se questiona pai e mãe. Então o que disse está falado e acabou. E não é nem de questionar, de tentar bater ou de nada, é só eu quero entender, né? Mas não se faz. Então filhos de pais autoritários, eles têm uma facilidade mesmo de pegar esse Deus da Bíblia e ver um Deus justo juiz, sentado num alto e sublime trono, olhando para você, esperando que você peque. E não tem essa relação de amor, esse negócio de que Deus me ama, que Deus é amor. Eu sei que Deus é amor, aleluia, teologicamente, mas eu não experimento isso, eu não vivo isso. Enfim, como é que a gente lida com esse negócio? Porque quer queira, quer não, isso acaba influenciando na nossa percepção, como eu falei para vocês, de ver Deus. Nós acabamos, posso pegar o teu óculos e prestar um pouquinho? Nós acabamos vivendo a nossa vida e colocando umas lentes. Ficou bom não? Mais ou menos. E a gente coloca uma lente. Essa aqui, eu tenho o meu óculos que é de leitura, essa aqui não é, né? E ele é um pouco assim, que eu tenho que cuidar mesmo, onde é que a gente caminha assim, né? Tu fica, parece que o chão vai, né? Tu fica assim. Enfim, mas a gente vai acostumando, cara. A gente bota aqui, não é para estar aqui, mas a gente botou aqui, o troço tu enxerga meio estranho, mas a gente acostuma. Por quê? Porque a gente tem que viver, é ou não é?
Então, assim, no início já estava estranho para caminhar, já comecei a acostumar, porque a gente acostuma, e a gente vive assim, cara. Só que isso aqui não nasceu aqui, não era para estar aqui. Só que a gente, pela vida, veio cair aqui e a gente vai vivendo. Assim é a nossa relação com Deus. Nós amamos a Deus, nós servimos a Deus, mas nós estamos às vezes nos relacionando com Ele de uma forma errada. Nós temos algo que nós olhamos através de umas lentes que causam uma distorção em Deus. Mas nós vivemos, por quê? Porque a gente tem que viver. Então a gente está aí, cara, a gente ama a Deus, a gente está servindo a Deus e tal, mas isso aqui não é para estar. Qual que é o meu objetivo hoje? É iniciar um processo para a gente remover isso aqui, para poder nós levantarmos os nossos olhos e nos relacionarmos com Deus do jeito que Ele é. Amém? Não tenho a pretensão de resolver todo o problema de paternidade, não é a minha pretensão hoje, mas é prover para você uma ferramenta para que você possa começar a usar, para remover isso e você se relacionar e experimentar Deus do jeito que Ele é. Amém? Como é que a gente faz isso? Tem um negócio que Jesus nos deixou, que é sensacional, que é uma ferramenta chamada perdão. Ah não, André, você está dizendo que eu tenho que perdoar? Não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que a única forma de você ser livre é perdoando. É uma escolha sua, mas a única forma de você ser livre é perdoando. Anderson, mas você não conhece a minha situação, você não sabe o que eu experimentei. De fato, cara, eu não conheço você, mano, não conheço mesmo. Mas eu tenho algumas histórias que eu tenho vivenciado e poderia contar para vocês N histórias. Esses dias, um tempo atrás, eu estava no meu gabinete e de repente chegou um casal onde ela havia traído o esposo com o melhor amigo dele. E ele vinha batendo nela, ele machucava ela e ele chegou a colocar o fio na tomada e dava choque nela e queimava ela. Ameaçou a colar a vagina dela com um super bonder para que ela nunca mais tivesse relação sexual. E aí ele chegou, sentou no meu gabinete e disse assim: pastor, você não acha que ela deve de pagar por aquilo que ela fez? Eu digo, acho mesmo. Ela errou contigo e ela tem uma dívida contigo. E tu tem todo o direito de cobrar dela essa dívida, porque ela errou, ela tem um débito contigo. E você pode então exigir que ela pague isso de volta e você está vivendo esse inferno que você está vivendo. Ou você pode escolher um caminho que a Bíblia chama o caminho sobremodo excelente, é o caminho do amor. Tiago diz que a misericórdia triunfa sobre o juízo. Ou você escolhe o caminho da misericórdia. E eu peguei um papel e eu disse, cara, hoje tu está esfregando isso aqui, essa nota promissória na cara dela. Tu me deve isso e tu tem que me pagar. E vocês estão vivendo esse inferno que vocês estão vivendo. Os filhos dela me procuraram dizendo, a mãe tem que fugir de casa, porque senão meu pai vai matá-la. E eu peguei aquele escrito de dívida e disse para ele assim, cara, você pode ficar esfregando isso na cara dela, do jeito que você está fazendo, e a sua vida vai ser um inferno. Ou você pode pegar essa dívida e rasgá-la e dizer, querida, você não me deve mais nada, eu te perdoo. Ele em lágrimas, ele olhou para mim e disse, pastor, eu entendi. A Bíblia diz que a misericórdia triunfa sobre o juízo. Eu costumo dizer que existem 2 idiomas que o diabo não entende. Um é a oração em línguas, que ele fica doidão para saber o que a gente está orando. E a segunda coisa é a linguagem do amor. Ele não consegue entender como alguém, sendo crucificado, coroa de espinhos, de braços abertos, olha e diz, Pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que fazem. Quando nós caminhamos no caminho do amor, Paulo chama o caminho sobremodo excelente. Nós andamos em um outro nível, numa outra dimensão. Aqui embaixo, na dimensão do olho por olho, do dente por dente, o diabo sabe o que é isso. Na dimensão do amor, da misericórdia, é outro caminho, cara. É uma outra realidade. Um dia também no meu gabinete chega uma mãe com uma menina de 14 anos. Ela chega e diz, pastor, eu moro no interior do estado, estou aqui nessa cidade há um tempo, mas agora eu estou indo embora e vou deixar minha filha. Virou as costas, foi embora e me deixou uma filha de 14 anos. Eu pensei, acabei de ganhar uma filha. Eu não conhecia a menina direito, eles começaram a chegar na igreja, eles estavam se aproximando na igreja, assim, chegando, na igreja. Liguei para minha esposa e digo, acabou de ser mãe. Nós temos uma menina de 14 anos para cuidar. E na igreja, na época, nós tínhamos 2 dormitórios, um de rapazes e um de moças. Tinha umas mulheres adultas que moravam ali também. E aí nós optamos por deixá-la ali, mas acabamos cuidando dela, estando bem perto dela. A história dela é a seguinte. Eles vinham de uma família rica do interior do estado. O pai era dono de agência de carro e de repente ele quebrou. Ele perdeu tudo que ele tinha. E ele foi mendigar na rua, nesse nível. E ele não tinha o que comer, e ele roubou para comer e foi preso. E na cadeia ele descobriu que ele tinha casa e comida.
Ele foi preso por bobagem, voltou para a rua e ele roubou de novo para poder voltar para a cadeia. E roubou mais sério para poder ficar bastante tempo na cadeia. E ele então ficou bastante tempo na cadeia. A mãe, que não tinha mais o que comer, porque ela vivia na dependência do pai, ela não tinha mais dinheiro, ela achou uma solução, se prostituir, e começou a trazer homens para dentro de casa. E quando ela trazia homens para dentro de casa, ela não só se prostituía, mas ela oferecia a filha dela de 14 anos, para caso os homens quisessem, e obviamente muitos deles queriam. Você imagina a dor que tinha no coração dessa menina. Quando ela me contou essa história, obviamente que eu tinha vontade de dar na mãe, eu tinha vontade de pular no pescoço da mãe. Toda uma ira veio no meu coração, de revolta, de indignação, enfim, que você pode imaginar. Mas eu só tinha um caminho para ajudá-la. Por mais que eu estava revoltado, por mais que eu estava indignado com os pais dela, só tinha um caminho, o caminho do perdão. E eu sentei com ela e disse: fulana, você vai ter que perdoar, você vai ter que perdoar. E ela fez esse processo de perdão, a gente caminhou junto com esse processo de perdão. O pai dela, ela foi visitar na cadeia, conseguiu conversar com o pai, conseguiu liberar perdão ao pai. A mãe dela, ela nunca mais quis ver. E essa restauração eu não consegui fazer. Vi a mãe dela alguns anos depois, encontrei ela no interior do estado, ela em lágrimas, chorando: pastor, eu errei. Ela se converteu, teve um encontro com Jesus. Como eu gostaria de voltar com a minha filha. Eu disse: eu estou tentando, mas eu não sei se isso vai ser possível. Eu não sei se isso hoje na restauração dela. Gostaria, infelizmente isso eu não consegui. Por que eu estou contando essas histórias para vocês? Cara, eu não conheço a tua história, mas eu tenho experimentado N histórias, e sei que a resposta no final é uma só, cara. Ela passa por isso. A gente precisa pegar esse escrito de dívida e rasgar, e dizer: cara, você não me deve mais nada. A grande questão do perdão, e deixa eu bem rapidinho, vou fazer bem rapidinho isso mesmo, mas a grande questão do perdão é que às vezes a gente entende o perdão errado. A gente entende: quem perdoa esquece. Não esquece, isso é amnésia, é outra coisa. O perdão também não tem nada a ver com, às vezes a gente tem essa compreensão: mas o cara me abusou sexualmente, eu vou liberar perdão para ele, é como se aquilo que ele fez está certo. Não. O que ele fez está errado e Deus vai lidar com o pecado dele. O meu perdão só me desprende daquela realidade. Eu libero o perdão para ele e diz: cara, você não me deve mais nada. Eu estou lidando com o meu pecado, estou lidando com como aquilo fez comigo. E aí nós aprendemos na parábola, quando Jesus fala do credor incompassivo, lembra? Daquele rei que tinha um servo que devia um monte de dinheiro, e ele pede perdão, o rei perdoa, ele sai, encontra um servo que devia um pouquinho, ele não perdoa, e ele coloca aquele servo na prisão. Quando o rei ouve, tira o servo da prisão, chama o cara e coloca ele na prisão. Ou seja, quem foi para a cadeia não é quem devia, quem foi para a cadeia é quem não liberou perdão. Nós aprendemos pelo menos duas coisas com isso: que nós não podemos querer misericórdia para cima e justiça para baixo. Se eu quero que Deus me perdoe, eu preciso também liberar perdão. Se eu quiser exercer justiça para baixo, Jesus diz: cara, vai ter justiça para cima também. E a segunda coisa que a gente aprende nessa parábola é que quem vai para a cadeia é quem não perdoa. Como isso, Anderson? Quantas vezes você já teve, nessa questão do abuso, quantas vezes eu lembrava aquilo sangrava, cara, e eu não conseguia sair longe daquilo, porque eu estava preso àquela realidade. O meu tio talvez deve ter feito isso com outras pessoas, e talvez estava vivendo a vida dele do jeito que ele quiser viver, mas eu estava preso àquela experiência. Por mais que eu quisesse viver longe, eu estava preso àquilo, até o momento que eu consegui rasgar o escrito de dívida, e liberar perdão, e precisar da graça do Senhor vindo sobre a minha vida. Então o que a gente vai fazer hoje é isso. Eu quero encorajar você a dar passos nessa direção. Amém? Como é que a gente vai fazer isso? Eu vou precisar, filho, eu vou precisar de ti, e a gente vai usar a nossa imaginação. Você vai ficar bem tranquilo, relaxa, não tem nada de nova era, fica bem tranquilo, é só a sua imaginação. A pessoa fica assim, não, fica tranquilo, fica relaxado, Deus te deu imaginação, é só uma questão pedagógica, é didático isso. Você vai fechar os seus olhos, ainda não fecha, presta atenção em mim, segura um pouco a luz ainda, um pouquinho. Você vai fechar, nós vamos fazer isso em 2 etapas, ou 3. Você vai, não fecha ainda, só me escuta. Você vai fechar os seus olhos, e você vai imaginar o seu pai, ou a sua mãe, ou o seu tio, ou a pessoa que lhe feriu, ou o cara do orfanato, sei lá. Você vai trazer aí diante de você, usando a sua imaginação. Mas o meu pai já faleceu. Não importa, não tem nada a ver com ele, tem a ver com você. Não é com ele isso, é com você. Você está lidando com você. Você só vai usar a sua imaginação para ajudar nesse processo. Então você vai trazer isso aqui, e você vai fazer 2 coisas. A primeira, você vai olhar nos olhos dele,
e vai dizer assim: fulano, e vai expressar o seu coração, como você se sentiu naquele momento, quando você, ao invés de me abraçar, me cobrava, ao invés de me gerar conforto, na verdade me gerava insegurança, ao invés de projetar destino na minha vida, você disse que eu não era ninguém, que eu não sabia, que eu não conhecia, que eu não podia, sei lá, N histórias. Você vai olhar nos olhos e vai expressar o seu coração. Escute, não faça isso só na sua mente. Eu quero que você fale. Não precisa ser tão alto que a pessoa que está sentada do seu lado escute. Não precisa ser tão alto. Mas eu não quero que você só pense, por uma razão simples: se andarmos na luz, como Ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros. Eu quero que você coloque luz. Enquanto nós deixamos em trevas, nós deixamos ocultos lá na nossa alma, no canto mais escuro da nossa alma, nós permitimos esse acesso de Satanás nesse ambiente de trevas. Nós queremos luz, nós vamos colocar luz. Então primeiro você vai expressar o seu coração, e depois que você expressar o seu coração, aí sim você vai rasgar esse escrito de dívida, e você vai dizer: pai, mãe ou fulano, eu te perdoo em nome de Jesus, você não me deve mais nada. Amém? Bora? Vamos lá, agora você fecha seus olhos. Eu quero orar por você, e depois que eu orar por você, eu quero que você, no seu tempo, no seu momento, na sua comunhão, você comece a orar. Pai, eu oro agora, Senhor, eu te peço, levanta muralhas de fogo ao redor desse prédio, nós nos relacionarmos contigo na essência, Senhor, da paternidade, de experimentarmos Deus na essência de quem Ele é. Por isso vem, Senhor, sobre os teus filhos. E eu te peço, Espírito Santo, toma os teus filhos, cada um deles nas tuas mãos. E Jesus, o teu sacrifício naquela cruz foi para trazer cura para o nosso corpo físico, para o nosso espírito, mas também para a nossa alma. Por isso vem, Senhor, e restaura-nos. Restaura-nos nessa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Agora, usando a sua imaginação, traga aí diante dos teus olhos, de olhos fechados mesmo, essa pessoa, e olhe nos olhos dele e diga como você se sentiu. Ah, Pai, como eu queria que você estivesse comigo, como eu queria que você estivesse perto de mim, como eu queria que você fosse o meu melhor amigo, como eu queria poder abrir meu coração para Ti, como eu queria que você chegasse em casa são, como eu queria que você nos protegesse ao invés de chegar alcoolizado e quebrando tudo. Ah, mãe, como eu queria que você fosse a minha melhor amiga, como eu queria que você acreditasse em mim naquele dia, ao invés de acreditar em todo mundo menos em mim. Expresse o seu coração, diga como você se sente. Aleluia. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Eu queria que você me protegesse, como eu queria que você me amasse incondicionalmente, sem desempenho, sem nada, simplesmente por quem eu sou. Eu esperava que você me protegesse e me cuidasse, ao invés disso você me abusou. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo.
Aleluia. Expressa o seu coração. E depois que você expressar o seu coração, eu quero que você olhe nos olhos dele e diga: mas eu te perdoo em nome de Jesus. Eu te perdoo em nome de Jesus. Você não me deve mais nada. Você não me deve mais nada. Eu te perdoo em nome de Jesus. Pai, mãe, eu te perdoo. Aleluia. Aleluia. Quero ser como Jesus, andar na sua luz, no meu falar, meu viver, no meu caminhar. Fazer vontade do meu Pai, ouvir a sua voz, sempre obedecer em tudo, como filho. Eu quero teu Jesus, preciso depender de ti. Faz o teu poder fluir através de mim. Eu quero teu preciso depender de ti. Faz o teu poder fluir através de mim. Eu dependo de ti. Eu dependo de ti, eu dependo de ti, do teu amor. Às vezes, eu dependo de ti. A ferida foi tão grande assim, que nós temos dificuldades de liberar perdão. E eu entendo o seu coração, se porventura você diga: cara, eu não consigo liberar perdão. Eu não consigo dizer eu te perdoo. Eu não consigo. Eu acho que eu não estou pronto para isso. Eu não me sinto parado para isso. Eu entendo o seu coração. Mas se eu puder lhe ajudar nessa noite, me permita encorajar você, mesmo que o seu coração não esteja correspondendo à sua mente, que você use a sua mente para dizer: eu escolho perdoar. Nessa noite eu escolho perdoar. Ainda que o seu coração não esteja acompanhando a sua mente, ainda que o seu coração não esteja seguindo a tua mente, eu quero que encorajar você a dizer: eu te perdoo em nome de Jesus. E fique dizendo: eu te perdoo, eu escolho perdoar. E você vai ver que o seu coração vai caminhando em direção a esse lugar, aonde ele siga essa expressão da sua boca, dos seus lábios. Por isso diga nessa noite: eu te perdoo em nome de Jesus. Eu escolho te perdoar em nome de Jesus. Eu desejo o melhor de Deus para a tua vida. Que a graça do Senhor abunde sobre você. Pai, eu oro nessa noite.
Senhor, todas essas lentes pelas quais nós temos visto o mundo, através dessas lentes, Senhor, que nós temos olhado para Ti e nos relacionado contigo. Papai, inicia nessa noite, neste lugar, Senhor, na vida de cada um dos Teus filhos. Começa, Senhor, uma restauração de toda distorção de paternidade. De toda forma, Senhor, que nós nos relacionamos contigo, Senhor, que não é com esse pai, Senhor, que não é, na verdade, desse pai que nos incondicionalmente, desse pai que nos dá segurança e conforto, desse pai que nos fala palavras de afirmação, desse pai que nos gera propósito de vida. Senhor, tudo isso, Pai, que nós vivemos, que está distante dessa realidade, nessa noite eu te peço, restaura nos nossos corações. Papai, que nós possamos acreditar quando Tu diz para cada um de nós: eu te escolhi, eu te chamei dos cantos mais remotos dessa terra. Papai, Tu acredita em nós, que o nosso coração corresponda a Ti, que possamos olhar para Ti, Senhor, e acreditar quando Tu diz pula, que nós possamos pular, sabendo, Senhor, de que Tu és um Pai que está conosco, está por nós. Eu abençoo, Senhor, os Teus filhos. Eu abençoo, Senhor, a Tua igreja, os Teus filhos e Tuas filhas nessa noite. Eu os abençoo. Que possamos viver, Senhor, neste lugar de restauração contigo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.